Bom, você trouxe uma série de gadgets Sim. aqui, série de equipamentos que servem para que esses ambientes sem fio, vamos dizer assim, né, possam ser explorados ou encontrado vulnerabilidade. O que é que você trouxe para a gente aí, Bom, Peneg? Mostra aí para a vamos gente começar com algo que todo mundo conhece, o sucesso do Flipper Zero, né? O Flipper Zero, ele é basicamente uma ferramenta, tá? Que tem muitas funcionalidades. E é uma ferramenta tão fácil de utilizar que ela se popularizou muito fácil entre pessoas leigas, tá? Mas ele não é o deus de todos os mares. Mas o que ele faz, assim? Qual que Então, seria? ele pode, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito dele, ele tem ataques de Wi-Fi, por exemplo. Tem como tu fazer ataques em Wi-Fi. Tem como você testar controle de acesso. Tem como você tá começando agora a fazer ataques em cartões de crédito com ele. Está começando, porque ele ainda está em desenvolvimento, então tem muita gente fazendo novas funcionalidades para Porque ele. ele é programável e você pode colocar Sim. vários... Tem no GitHub, na verdade, e daí tu atualiza o firmware. Exatamente. Então tem sempre especialistas colocando coisas novas nele, mas ele não é uma ferramenta focada. Então não vai achando que tu vai virar o gênio tendo ele. Na verdade... É um canivete suíço. É um canivete suíço, falou tudo. O canivete suíço não é profissional, mas tu consegue fazer algumas coisas com ele. Dá para aprender muito. Tem muito mais... dá para fazer muita coisa com ele, além de jogar. Tem joguinho também. Mas seria um desperdício alguém comprar o Flip Zero para ficar jogando, né? Vamos dizer, você tem que explorar a parte do conhecimento para poder evoluir. Seria o início, por exemplo, quem está começando. Olha, seria até para ver se realmente, né, gosta daquilo, quer se especializar, que legal fazer, ou para brincadeira mesmo, né? É uma ferramenta que veio para, eu penso nisso, que veio para pegar pessoas que não são da área, ou que até são da área de software hacking, e elas começarem a gostar da área de hardware hacking. É uma ferramenta que trouxe muita gente para essa área. E ele foi proibido aqui no Brasil, né? Pela Anatel. Tem uma razão pela qual? Pela sua visão, claro. Então, vamos falar não da minha visão. Depois eu falo da minha visão. A Anatel, ela bloqueou por medo. Medo de que essa ferramenta ela fosse usada de forma errônea por pessoas que não... O problema desse ponto que ela falou é que ela é uma ferramenta simples de hardware hacking. Bem simplesinha. Se tu for se eu for bem sincero, as pessoas que fariam mal com ela teriam possibilidade de ter outros hardwares muito mais sofisticados e focados naquilo que eles querem fazer, no caso. Uma das justificativas muito grandes é que ela consegue fazer algumas coisas com radiofrequência, como por exemplo copiar um sinal de controle de carro, por exemplo. De uma chave de um carro. Exatamente. E daí deu muito medo nessas informações que foram passadas e eles no fim bloquearam. O que eu acho que para quem quer fazer o mal, esse bloqueio aí não vai... faz sentido. Não vai, eu acho que não vai impossibilitar dela conseguir a ferramenta. Equivaleria, por exemplo, eles proibirem o uso do Nmap, usar o Burp Suite. Exatamente. Ou outras ferramentas de software hacking que estão também na mão dos malfeitores, vamos dizer assim, né? Então não faz sentido você colocar. E mais, né? No caso, por exemplo, se você tem, sei lá, uma faculdade, um curso que queira ter esse equipamento nos seus laboratórios, não poderia ter, por exemplo, para ensinar isso academicamente, né? Exatamente. E quem quiser comprar um equipamento desse vai ter que fazer o quê? Viajar, trazer no bolso e... É uma possibilidade. Existem outras, tá? Mas é complicado atualmente. Acho que a mais fácil é tu viajar, comprar
e voltar. E voltar, né? Legal, bacana. E os outros equipamentos que você trouxe? Aqui nós temos o Proxmark. Proxmark é uma ferramenta profissional e eu considero ela a melhor atualmente para fazer pentestes em NFC e RFID. Então é a que até eu uso no meu curso para ensinar. Então com ela tu pode snifar comunicação, com ela tu pode fazer vários tipos de ataques diferentes, aprender como é que essa tecnologia funciona. Por quê? Quando a gente fala de NFC, por exemplo, ela tem várias tecnologias dentro dela. Tem MyFair Classic, tem MyFair Plus, tem várias outras tecnologias. E cada uma tem uma segurança, é diferente a comunicação, os protocolos são diferentes. Para cartão de crédito, por exemplo, o protocolo APDU, então tem várias coisas. Então com ela, tu tem coisas prontas que tu pode começar a aprender como é que tudo isso funciona, como é que o mecanismo dessa tecnologia funciona. Qual é a diferença de um hardware que é focado? Ele é profissional. Tu vai emular com ele um cartão, tu tem uma dump de um cartão de crédito, tem um cartão de transporte público, por exemplo. Tu vai tentar emular com o Proxmark, vai funcionar muito bem. Tu vai tentar emular com o Flipper Zero, ele não tem a mesma capacidade do Proxmark, ele não vai emular bem. Entendi. E da maioria das vezes não vai funcionar. Então, tem tudo isso, né? Essa é a diferença das focadas e não. Eu diria que entre todas as ferramentas que eu tenho aqui, que são poucas, na verdade eu não pude trazer muito, mas a mais importante e mais profissional é ela. Essa daí. Perfeito. Sim. E o custo desses equipamentos são que tipo de quanto? Essa versão é mais custo-benefício. Eu paguei nisso aqui R$300. Tá. Sabe quanto é que tá um flipper? Na época que eu comprei, 700. Hoje em dia, 4, 5 mil. Nossa. Aqui no Brasil. Sim, depois do bloqueio. Por causa da proibição, então vira artigo de luxo, né? Vira artigo de luxo, exatamente. Aqui, ó. O Proxmark, você consegue comprar no Brasil ou não? Consegue, mas é difícil. Tu pode comprar na eu não vou fazer propaganda aqui, mas AliExpress. E consegue entrar, não é bloqueado? Não existe bloqueio por várias ferramentas muito mais perigosas que o Flipper Zero. Só que como o Flipper Zero ficou popular, né, eles meteram bloqueio. Aqui também eu tenho, isso aqui é um cartão em branco. Um cartão NFC em branco. Ele é um Magic Card. Todo o cartão NFC e RFID, ele tem uma numeração, um identificador, tá? Que ele passa pelo rádio. Então, quando ele é chamado de UID. Então, é um identificador que era para ser único, mas hoje em dia nem sempre é, dependendo da tecnologia até é. E esse aqui dá para te trocar o UID dele. Então, ele já vem da China pronto para receber uma cópia de um outro cartão. E assim tu pode copiar toda a memória para ele e o ID também. Isso quer dizer que ele vai ser idêntico ao cartão. Algum cartão. Que eu vou colocar. Aqui a gente tem um ESP8266. O ESP8266 eu sempre gostei desse equipamento, desse hardware. Porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer é derrubar as redes Wi-Fi das pessoas. E com ele é muito fácil, porque tu botava um projetinho, ia lá no celular, ele ligava o Wi-Fi, tu entrava, ia lá no celular, ia na web, trava e derrubava as redes Wi-Fi. O grande Wi-Fi de Router. Então, sempre gostei dessa ferramenta. Além de outro ataque que é muito legal, que é fazer aqueles Captive Portal falsos para roubar senhas de redes sociais. Então com ele também dá para fazer. Esse aqui é um Digispark. Digispark, ele tem com ele tu pode explorar a vulnerabilidade de USB. Então tu conecta, ele vai exatamente, tu espeta no computador e ele vai emular um teclado.
E emulando um teclado, ele consegue fazer tudo que poderia fazer com o teclado do teu computador. Então, pode, no fim, roubar senhas da pessoa, do browser. Tu pode fazer muitos outros ataques. Esse aqui é um outro NFC. Na verdade, é a mesma coisa, só que num formato diferente. Exato, numa tag. Esse aqui é muito interessante, porque esse aqui é pro Flipper Zero. Não sei se todo mundo sabe, mas o Flipper Zero pode colocar outros hardwares nele. Então aqui com ele eu posso fazer o ataque do Wi-Fi de Outer, que daí aqui eu tenho... Você passa a ter um AP aí, né? Exatamente. Então assim, e tem outros tipos de... Então é muito legal. Esses equipamentos, o Flipper Zero eu sei que tem alimentação própria dele. Os outros têm alimentação própria ou você precisa conectar no... Então, não tem, mas eu posso botar, por exemplo. Poderia ter um Proxmark que tem alimentação própria. Tá, colocar uma bateria. Exatamente. O Proxmark as pessoas acham que só dá para usar no computador, né? Não é bem assim. O Proxmark ele tem funcionalidades standalone. Tu pode usar sem o computador e tu pode na verdade até fazer projetos, né? Para te usar ele fora. Então, por exemplo, há pouco tempo eu fiz um projeto que a gente leu um cartão de crédito com ele. Ele lê o cartão e emula um cartão de crédito. Claro, depende da bandeira, depende de um monte de coisa. Claro. Fatores, tecnologia e tal. Mas existe esse projeto. Tem várias outras coisas que também dá para fazer. O SP8266 geralmente eu uso com Power Bank. Também daria para usar o Proxmark com Power Bank. Também daria. Mas aqui atualmente quando tu compra assim, o que vem com bateria é o Flipper Zero mesmo. Quer dizer, hoje para você atuar como um hardware hacking, você precisa necessariamente ter esses equipamentos? Não necessariamente esses, mas tu precisa ter... Sempre ter algum tipo de... Exatamente. O hardware hacking, ele é mais complexo que isso. Certo? Tu tem que... dos fundamentais é tu estudar hardware. Então, ter um osciloscópio, ter outras ferramentas que tu possa explorar o hardware. Essas ferramentas, elas vão te ajudar até a começar a te aprender. Por exemplo, eu trouxe o Proxmark que ele é focado. Tem também o Hack RF1. Ele então vai ser focado em radiofrequência. Então ele tem uma abrangência maior na radiofrequência. Então tu pode fazer análise de sinal de rádio, tu pode fazer muita coisa. Pode fazer até um rádio pirata com ele. Então tem muita coisa. Ele é muito usado, na verdade, também, as pessoas não sabem disso, nas rádios, né? Porque como é um hardware que tem amplas funcionalidades, né, na radiofrequência, os caras de rádio usam muito ele para transmitir o sinal de rádio por aí. Que legal. E na parte, uma coisa que sempre tem, né, meio CSI, meio filme, né, que é a parte, por exemplo, falando em controle de acesso, né, a parte de fazer o hacking do acesso biométrico, né? Então, se eu vou lá, por exemplo, tento burlar uma biometria de um dedo, de um digital, e vou lá e monto um dedo de gel e faço todo o negócio lá para tentar burlar. Isso seria um hardware hacking. Eu estou hackeando um hardware. Poderia. Só que assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: tu ter ideias de fazer uma penetração no hardware é uma coisa. Tu ser especialista naquele hardware, e por você ser especialista, você ter ideias que burlem aquele hardware te torna um hacker. Compreendi o teu conceito. Entendeu? Muito, entendi. Eu posso... Quer dizer, não é eu ficar tentando ideias mirabolantes para passar um hardware, Exatamente. mas é eu conhecer o hardware, entender os problemas que ele tem. Perfeito. E criar os casos de uso, mostrando Exatamente. que aquela vulnerabilidade está sendo burlada. Exatamente. E tu saber explicar. Não é tentativa e erro. Exatamente. Né? Por isso que temos muita gente aí no mercado que encontrou uma falha e se diz que só porque encontrou uma falha é um hardware. É um hacker. Não é.
Perfeito. Então, o conceito é estudar o hardware na sua profundidade para poder ver as vulnerabilidades que ele tem e aí comprovar o conceito, né? Eu vou criar aqui o dedo de gel para comprovar que a vulnerabilidade que eu encontrei, ela realmente existe. Entendi. Muito bom. Entendi o conceito seu aí, bacana. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.